Vamos falar agora sobre os Estados Unidos. Por lá, o governo anunciou que toda a população do país vai receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de setembro. Por enquanto, a determinação se aplica às vacinas da Pfizer e da Moderna. Aqui no Brasil, um estudo encomendado pelo governo sobre a necessidade dessa terceira dose da Coronavac está em andamento. Inclusive, nessa semana, a Anvisa recomendou a terceira dose no caso da Coronavac. Sobre esse assunto, vamos conversar agora, ter o prazer de conversar com a doutora Denise Gerret, epidemiologista, vice-presidente do Instituto de Vacina Sabin. Doutora, bom dia. Prazer enorme ter a senhora aqui com a gente neste sábado. Obrigada pela participação. Bom dia para vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, a gente vem acompanhando essa discussão que ganhou bastante força nessa semana, depois da recomendação da Anvisa. Eu queria entender quais são as evidências que a gente tem até agora de que, de fato, a resposta imunológica, a resposta celular, depois da vacina contra a Covid-19, cai, principalmente para a população idosa, depois de um tempo, doutora? Olha, eu vou iniciar com uma afirmação que as vacinas, elas ainda continuam funcionando e muito bem para prevenção de doença mais grave, de hospitalização e de óbitos. Em termos dessa queda, a queda de nível de anticorpos, ela é normal de ocorrer, mas anticorpos não é a única defesa que a gente tem. A gente tem também outros tipos de defesa que, pelo que nós temos acompanhado, não está caindo. Mas existe sim uma queda mais significativa em grupos como idosos, e também outros grupos que, na verdade, nunca conseguiram uma boa resposta, que seria grupos de imunocomprometidos. E nesses dois grupos, justificaria, sim, uma terceira dose nesse momento. Mas para a população em geral, a gente ainda não tem dados que justifiquem uma terceira dose em outros grupos, exceto esses dois grupos que nós mencionamos. Doutora, até antes da gente avançar sobre a questão da terceira dose, eu gostaria que a senhora pudesse explicar essa diferença, porque a impressão que eu tenho é que existe uma confusão entre o que é a terceira dose e o início de um novo ciclo vacinal, porque a gente está habituado, por exemplo, em relação à vacina da gripe, a tomar vacina todo ano. O que vai ser feito daqui para frente? É uma terceira dose, ou seja, um complemento das duas que nós já tomamos, é isso que vai de fato acontecer e que é necessário, ou já se forma um novo ciclo vacinal, como a gente tem visto falar a respeito, por exemplo, das pessoas que trabalham no ramo da saúde ou de idosos? Essa é uma ótima pergunta. Desculpem. Maravilha. Tudo bem. Desculpa. Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que é bom lembrar, em primeiro lugar, que a dose dessa vacina é algo que ainda está em estudo, ainda está em andamento, qual que seria mesmo a dose necessária. Então, isso é um assunto. O outro assunto é a necessidade de reforços regulares. A necessidade de reforços regulares é uma situação que é um pouco diferente da situação do vírus da gripe, da influenza. Nesse momento, os dados mostram que a gente ainda não precisa desse reforço, porque a imunidade, a proteção, ela ainda continua para as doenças mais severas. A gente tem um número maior de doenças sintomáticas entre os vacinados, o que era esperado de acontecer, mas no geral, na enorme maioria, mais de 90%, são casos leves e até mesmo assintomáticos. Mas em termos de proteção contra doença grave, contra hospitalização, contra óbitos, essa proteção ainda continua. Então, não seria o caso de dar um reforço agora. Mas os estudos estão sendo feitos para acompanhar se essa proteção vai cair, quando essa proteção vai cair, e aí, nesse caso, seria a necessidade do reforço. Quando essa proteção cair, ou se tivesse alguma variante que fugisse a essa proteção, o que também não é o caso. Então, ainda não está determinado. Uma coisa a gente sabe, não será um reforço provavelmente tão frequente quanto o reforço da gripe. A gente tem visto que a proteção ela está durando mais. O vírus da gripe é um vírus diferente, é um vírus que muta muito mais e tem as vacinas da
da influenza, embora muito boas, a proteção em geral é menor do que as das vacinas da Covid. Então, essa comparação aí pode ser que venhamos a precisar de reforços regulares, mas essa informação a gente ainda não tem. Sim, só para que as pessoas entendam, né, doutora, é normal que exista esse acompanhamento dos resultados da vacinação depois que ela começa a acontecer. É porque a gente está vivendo agora esse acompanhamento enquanto temos a pandemia. Mas com outras vacinas também foi assim, adequando inclusive o processo de imunização das pessoas. Com a hepatite, por exemplo, com a vacinação também da febre amarela, que era feita a cada 10 anos, depois houve uma reavaliação de que ela protegeria, não precisaria do reforço, com o próprio HPV, que também foi considerado que os jovens conseguiam fazer uma resposta imunológica, né? A discussão sobre 3 doses ou não. Então, isso é natural que aconteça, esse acompanhamento de como é que as pessoas vão reagir às vacinas. Agora, doutora, pelo que a gente está percebendo, há um consenso da parte científica, de vocês, especialistas, de que, de fato, essa terceira dose seria necessária para grupos específicos, como idosos e imunossuprimidos, mas não, por enquanto não, para a população em geral. Já é o momento, então, de fazer essa terceira dose? E, nesse sentido, como é que a senhora avalia a vacinação de adolescentes, que está sendo feita agora, também com o avanço da variante Delta? Isso, e você levantou um ótimo ponto, que isso é muito normal, não significa que ainda a vacina está em fase experimental, não é nada disso. Essa observação ela acontece em todas as vacinas, mas o fato que a vacina é eficaz, é segura, foi determinado na fase 3 da vacina, e quanto a isso não há a menor dúvida. É muito importante você ter lembrado isso. Com relação a... Desculpa, você perguntou da vacinação para os jovens, é isso? Não, e da priorização. Isso, se já é o momento da gente fazer a terceira dose para esses grupos, agora, e se a senhora concorda da gente estar vacinando, durante essa discussão, os adolescentes? Olha, no momento que nós já temos dados, e inclusive tem um artigo que saiu essa semana sobre proteção entre os idosos, que realmente está caindo, seria já o momento de proteger esses idosos. Esse grupo que está vulnerável, porque é um grupo de um risco maior, é um grupo que tem uma tendência a uma doença mais grave e óbitos. Quanto à vacinação dos jovens, eu quero deixar bem clara que é uma vacinação necessária, é importante vacinar os jovens, não há a mínima dúvida contra isso, por diversas razões, mesmo porque aqui nos Estados Unidos agora com a Delta a gente está vendo um aumento muito grande de hospitalização entre crianças, que a gente ainda não sabe se é pelo fato de ser o grupo que não está vacinado, então é o grupo mais vulnerável, é o grupo onde a Delta está realmente avançando muito, e é lógico, se há mais doença, vai causar mais hospitalização e mais óbitos nesse grupo, então tem essa situação, precisamos sim vacinar os jovens, vacinar as crianças, nós sabemos que a vacina é segura, muito segura nessa faixa etária. Agora, na falta de quantitativo, na falta de doses de vacina, tem que haver uma certa priorização, com certeza. E tem que haver uma estratégia. Qual que é a estratégia para melhor proteger a saúde da população e melhor diminuir o avanço da variante Delta no Brasil? E nesse sentido, é essencial que todo mundo que tomou a primeira dose tome a segunda dose. Tem que haver uma priorização para a segunda dose, para haver essa proteção contra a Delta. E é lógico, a priorização dos idosos e dos grupos que tendem a ter um pior resultado da doença quando infectados. Doutora Denise Gerret, epidemiologista e vice-presidente do Instituto de Vacina Sabin. Doutora, muito obrigada por essa conversa ao vivo aqui com a gente, por nos ajudar a entender esse momento da pandemia e da vacinação também. Ótimo trabalho e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada, um bom dia.